Querida igreja, eu cumprimento a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentando aqui, em especial, todos nós estamos incluídos, somos a noiva de Cristo, mas trata-se de um trabalho muito focado com a juventude. Cumprimentar aqui a toda a juventude da nossa unidade de jovens Almadimac, na pessoa do Mateus, nosso líder. Que Deus continue abençoando. Está muito lindo esse segmento que está aqui a juventude. Hoje é o primeiro dia, não é? Da festa, um dia de semana, inclusive, né? Muito gratificante para o meu coração e muito mais para o de Jesus, saber que vocês estão aqui nessa noite com todo este fervor, com toda esta alegria, com todo essa disposição, adorando a Deus, bem como a toda a igreja do Senhor Jesus aqui presente, pois todos somos a noiva do Senhor. Podeis tomar vossos assentos, por gentileza. A alegria aí termos conosco a nossa irmã cantora, seu esposo, que Deus continue lhes abençoando. E o ministério da igreja, todos os nossos irmãos que estão apoiando as lideranças das congregações presentes aqui nessa noite. Nós temos um versículo como tema dessa festa e o propósito desta festa gloriosa. E aí a liderança, orando e pensando, escolher um tema, uma doutrina, para que pudesse ser vivido neste congresso dos jovens, para a edificação de todos nós. E é o versículo 4 do capítulo 3 de Samuel, que tem por tema pensamento, propósito refinado, seguindo sempre, andando sempre, caminhando sempre no Senhor. Mas eu quero fazer esta reflexão convosco aqui nesses rápidos minutos, considerando o nosso horário, meditar com vocês. Vou ler um pouco mais do texto para que eu possa depreender o que o Espírito Santo me deu para falar a vocês aqui. Desde o verso 1 diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia em que, estando Eli deitado no seu lugar, seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel levantou-se e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem.
Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, a Samuel. E Samuel disse: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Glórias a Jesus. Samuel era um jovem íntegro. Samuel foi um milagre na vida de Ana e de Eucana. Samuel foi uma profecia, uma palavra do sacerdote que abriu a madre de sua mamãe Ana, para que pudesse haver o milagre da concepção e, portanto, para que ele pudesse, de fato, vir a vingar, passando por todo o processo de formação e nascer como um ser humano, uma criança, um ser humano natural. Samuel foi fruto de um voto que Ana fez: se o Senhor me der um filho varão, eu assumo, prometo que eu quero entregar esse meu filho para o serviço do Senhor. Deus ouviu a oração de Ana. Houve um milagre e Ana concebeu. Deu o período de gestação, chegou o dia do parto e finalmente ela deu à luz aquele lindo menino que chamou Samuel. E diz a palavra do Senhor que ela ficou com o menino, pai, muita alegria, durante o período de amamentação. Depois que a criança já podia viver sem ela, sobreviver a partir do momento que fosse dispensável o leite materno, desmamando-no, ela foi a Siló. Conversou com o sacerdote e disse: eu sou aquela mulher que estava aqui orando, amarga de espírito, pedindo ao Senhor que me desse um filho. E conforme a palavra do Senhor na sua boca, o meu filho veio. E eu prometi ao Senhor que eu o entregaria para ser consagrado ao Senhor, para ser um servo do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Diz a palavra de Deus, nós não podemos entender a história detalhada, pois a Bíblia é bem concisa, ela conta a história de uma maneira robusta, ela não detalha. Creio que foi um pouco de problema para Eli, para a esposa, para a família. Pegaram a criança novinha, desmamada, e criar ali como filho, somado com os seus filhos. Mas a Bíblia diz-nos aqui que Eli deixou Samuel numa posição estratégica, num quartinho, não sei como é, que já era mesmo na casa de Deus. E diz o texto que
O Samuel estava na casa de Deus, servindo a Deus, mas depois ele ouviu uma voz, quando ele já estava adolescente, já estava rapazinho. A situação em Israel era precária, estava em estado de apostasia, muito pecado, muita profanação, muito sacrilégio, muitos sacrifícios profanos, porque os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram rebeldes, abominavam a casa de Deus, usavam os bois, os carneiros, a carne do sacrifício, usavam para fazer churrasco dentro dos átrios do santuário do Senhor, e Deus se calou. Deus não recebia mais os sacrifícios, o pai já estava velho, os filhos se tornaram imundos, apóstatas, profanos, adúlteros, imorais, escandalosos. Mas Samuel se mantinha, aquele mocinho que estava ali. Todo ano a mãe e o pai iam lá para vê-lo, abraçá-lo, ficar com ele um pouquinho, chorar a alegria da chegada, chorar a dor da saída. Fazer voto não é fácil, cumprir votos a Deus não é fácil, mas eles foram fiéis. Ana foi fiel e cumpriu o seu voto. E o seu filho estava ali. E diz a palavra do Senhor que ele servia. Ele estava ali no templo, ele servia no templo. Ele estava com Eli. Ele estava na casa de Deus. Mas o Senhor tinha algo mais. O Senhor tinha algo muito importante, algo muito especial. Não basta estar na casa de Deus. Não basta fazer o de ofício. Não basta ser crente porque os pais eram crentes quando você nasceu. Não basta simplesmente ter um título de função, ter uma credencial de membro, até mesmo como um líder em qualquer área da juventude. É muito interessante, é muito bonito, é muito importante estar na casa de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que bom, mas não é o suficiente, não é o tudo. Há muitos que estão na casa, mas não conhecem de maneira profunda ao Deus da casa. Estão na casa, vivem na casa, experimentam algumas coisas boas na casa, mas não tem robustez, não tem estrutura, não tem sustentação de alicerces profundos, não tem uma experiência de alma e de verdade. Está na casa, conhece o Deus da casa de forma parcial. Então Samuel estava na casa, servia ao sacerdote, era um exemplo de menino, um padrão de conduta, um milagre de Deus a Ana, uma felicidade a Elcana, uma admiração para o sacerdote. Em contrapartida, o sacerdote vivia o desgosto da rebeldia dos seus filhos, perdeu a autoridade, não conseguiu pôr ordem na casa, a igreja estava um fracasso, o templo estava profanado, Deus virou as costas para os sacrifícios do templo deste sacerdote. Mas estava lá um menino que foi um milagre, um menino
que foi profetizado sua vinda ao mundo pelo próprio sacerdote. Um menino que foi entregue ao sacerdote pela fidelidade do voto dos seus pais, da sua mãe, e disse: está aqui ele, é um presente que Deus me deu, que eu prometi por antecipação que seria dele, e eu trouxe ele. E estava lá o menino, estava lá o rapazinho, estava fazendo algumas coisas, naturalmente, dentro da área do sacerdócio, do ofício do templo, das coisas do templo, de acordo com a ordenança do seu superior. Estava no templo, tinha conduta, tinha postura. Os pais se alegravam quando iam ver ele. Mas um dia, uma experiência mais profunda, um dia, algo mais diretamente estava preparado para Samuel. E diz a palavra do Senhor que ele que estava vivendo ali na sua integridade de temor, um menino diferenciado, um menino íntegro, um menino que não se deixou dissimular, não se deixou corromper com os maus hábitos, com os escândalos dos próprios filhos do sacerdote que julgava Israel. E diz a Bíblia que ele manteve-se íntegro, manteve-se na presença de Deus, estava na casa de Deus, mas ainda não tinha uma experiência com Deus. Deus tem tratamentos profundos. Deus tem estágios gloriosos. Deus tem projetos e planos na sua eclética forma de agir, fazendo a história de um de uma forma, a história de outro de outra forma. Sobretudo, em qualquer situação, Ele pesa o espírito e Ele conhece o coração de cada pessoa. Nada pode pegar o Senhor de surpresa. Não tem nada que Deus possa estar espavorido com o que aconteceu. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é todo poderoso, ao ponto de o salmista dizer: para onde me irei do teu espírito? Se eu subo, tu estás lá em cima. Se eu vou para os lados, o Senhor está. Se eu desço, o Senhor está. O Senhor está em todos os lugares. Para onde me irei do teu espírito? E diz a palavra de Deus, ele dormiu e ouviu uma voz, interpretou como se fosse a voz do sacerdote, como se fosse a voz de Eli, porque o verso 2 diz que ele estava, naquele dia que estava estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer porque não podia ver. E estando Samuel também já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Veja bem, Samuel estava no templo, tinha um cantinho lá, um apartamentinho no templo, próximo da arca do Senhor, num lugar sagrado. Mas ele ainda precisava de alguma coisa a mais. Não era tudo. Sempre Deus tem algo mais para quem tem compromisso com Ele. Sempre Deus tem coisas novas para quem vive uma vida
de constante revolução de espírito na ânsia de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Naquela noite foi diferente. E ele ouviu aquela voz, foi ao sacerdote e disse: o senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei. Não, torna a deitar-te. Vai deitar. Dorme. E ele foi deitar. E de novo a voz veio: Samuel, Samuel. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus tem projetos e propósitos na dimensão da sua glória, que nós não sabemos nada. Por isso que Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sempre o Senhor vai ter coisas importantes, as quais nos trará um sabor de um cardápio do céu diferenciado daquele que você sempre comeu, daquele que a gente sempre teve e degustou na alma. E diz a palavra do Senhor que na terceira vez o profeta, o sacerdote disse: vai, Samuel, deita, dorme. Uma vírgulazinha aqui para dizer a vocês: Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Você não recebeu tudo ainda. Ainda há mais, e muito mais, reservado no propósito de Deus para muitos que estão aqui nessa noite. Existe algo que está no tempo de Deus, e que no tempo dele vai acontecer na vida de vocês, contanto que não saia da presença de Deus, não saia da casa de Deus, não deixe de dormir naquele lugar aonde está próximo da arca, e que antes que a luz de Deus se apague, para você dormir, continua próximo da arca, continue dentro do templo, continue quebrantado. Existe uma progressão, existe uma projeção progressiva, como diz o profeta Oséias: conheça e prossiga, conheça e prossiga, conheça e prossiga. Porque tem gente que está na igreja, tem gente que está no meio, tem gente que está na igreja, mas não é muito igreja. Tem gente que está na igreja, mas não experimentou ainda o que é a glória que significa viver na igreja. Samuel estava dormindo no templo. Tinha lá um cantinho do templo, e íntegro, estava ali num projeto de Deus, e tem o tempo de Deus. De vez em quando a gente percebe que há uma revolução na vida de alguém, que você conhece o antes, e vai conhecer o depois. E você vai dizer: meu Deus, mas você viu como é que fulano está avivado? Você viu como é que fulana está? Você viu como que Deus está trabalhando, como está acontecendo, como Deus está usando ele, usando ela? Sim, quem está na presença de Deus, quem está na casa de Deus, e quem está buscando a presença de Deus, há mais que aprender, há mais que ser usado, há mais que fazer, há mais que se revelar, há glórias que ainda se apresentarão, há experiências de um sobrenatural que ainda se reserva, não está completo, porque há um crescimento vertiginoso e glorioso para aqueles que estão na casa de Deus. Então o sacerdote disse:
Quando esta voz te disser, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quantas vezes o Senhor quer falar conosco e há uma emissão de som, há um sinal, mas a gente não está entendendo nada, e enquanto não entender, Ele não vai falar. Por isso o crescimento espiritual, a sensibilidade espiritual, o andar, o progredir na vida espiritual é significativo para todos. Estamos aqui tratando de um congresso, estamos vivendo um congresso de jovens, estamos aqui falando aqui de um jovem que estava da adolescência para a juventude, mas isto é uma coisa consistente para qualquer idade, para todas as pessoas. A experiência com Deus não tem tempo, não tem época, e sempre vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. Ele diz: eis que faço uma coisa nova, e Ele deseja fazer coisas novas. Quando Ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Uma coisa era a sua presença ao serviço do sacerdócio, sua presença debaixo da ordem do sacerdote, sua presença ali. Outra coisa era uma experiência direta com Deus. Nesta noite, sou empolgado a dizer a vocês, juventude, busque ter uma experiência direta. Não se acomode no fato de você ser crente, porque você é filho de crente e quando nasceu os pais já eram crentes, então você está nessa, não fica só nesse estágio, porque os estágios de Deus são muitos. Quando o profeta diz: conheçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é porque isso não tem limite. Mas observe, Deus não fala com alguém que não está identificando a sua voz. O Senhor só fala com aqueles que identificam que a voz que está ouvindo não é da terra, não é dos homens, não é do pai, não é da mãe, não é do amigo, não é de qualquer outro, não é do patrão, mas é uma voz diferente. Quando, sim, Senhor, quando ele declarou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, aí Deus se revelou de forma extraordinária. Oh, aleluia! Então essa experiência profunda, essa experiência gloriosa, muitas vezes nós sabemos que andar com Deus é enfrentar perigos constantes. Andar em Deus é estar sempre sujeito a ataques. Andar com Deus é sempre renúncia. Andar em Deus é sempre cruz. Por isso a Bíblia diz: se vocês querem seguir a mim, tome sobre vós a sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aí então o Senhor se revelou a Samuel, e a partir daquela revelação sobrenatural, o Senhor estava criando uma nova dinastia sacerdotal, uma nova linha de liderança da sua obra, porque a casa do sacerdote Eli estava morta, a descendência já estava acabada, seus filhos estavam fazendo espatifarias no templo, cometendo as maiores loucuras, e Deus olhou para Samuel, aquele moço bem tenro, mas que estava na casa. Não se conforme só em estar na casa,
Não se conformem só porque você é uma geração santa pelo fato de nascer no lar cristão evangélico, praticante do santo evangelho de Deus. Não se conforme no estágio em que você está, mas saiba que o Senhor quer dar gloriosas e mais profundas experiências, e que mesmo, embora sabendo que isto signifique cruz, significa renúncia, significa perseguição, significa sofrimento, significa inveja, significa uma série de coisas, a Bíblia não escreve, ou não está contido no sagrado cânon sagrado, na Bíblia não está escrito tudo o que aconteceu em detalhe com os grandes patriarcas, mas eu tenho certeza que Samuel passou por grandes sofrimentos, que Samuel foi muito odiado pelos filhos de Eli, que Samuel foi perseguido, porque a luz, a glória de Deus estava na vida dele. Todos aqueles que querem andar em Deus, como disse Paulo aos Romanos no capítulo 12, tem que ter forma própria. A forma que nós temos não é a forma do mundo, a forma que nós temos não é a forma dos nossos próprios sentimentos, a forma que nós temos é uma forma que temos que ter renúncia para viver nela. A nossa forma é a forma que Deus fez e colocou-nos nesta forma, neste molde, para que não vivamos segundo o nosso querer, o nosso pensamento, a nossa vontade, mas vivamos segundo a vontade de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: compensa ser fiel a Deus, compensa ser crente praticante, não meramente na formalidade, mas praticante na espontaneidade do Espírito, no prazer de servir, com um coração sincero, porque Ele é fiel. Não nos livra dos momentos intempestivos, não nos livra das agonias e das tribulações, mas nos dá vitória em tudo quando nós estamos na sua presença. Quem anda na presença de Deus, quem de forma resignada, determinada, está fazendo o caminho, como é o tema deste congresso, e que tem propósito de chegar até o fim deste caminho, tem que estar preparado para tudo, e em qualquer circunstância dizer: para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Cristo é tudo para mim, porque o brilho do Espírito Santo na vida daqueles que têm um propósito de altar incomoda as trevas, provoca a ira de Satanás, provoca o ódio do diabo, e de alguma forma ele vai tentar atingir. É um provérbio bem comum, bem popular, que é verdadeiro. Diz que quando você vê uma árvore frutífera ali, que um fruto apetecível, um fruto que alimenta, você pode ver que ela está toda quebrada, tem galho quebrado, as folhas caindo, porque a árvore frutífera leva pancada, a árvore frutífera leva pedrada, a árvore frutífera leva um gancho que traz a fruta e quebra o galho, arranca o galho, porque é a árvore frutífera. Quando Daniel chegou, no seu capítulo 1 lá, chegou na Babilônia, ele chamou seus companheiros e disse: aqui é idolatria, aqui esse povo não conhece nada, o nosso Deus para eles aqui, eles não sabem, os deuses deles são tudo coisas feitas pelas mãos dos homens, imagens, nós não vamos nos contaminar. Quando eles vão comer, eles oferecem sua comida aos seus deuses, e depois eles põem lá,
para comerem. Nós não podemos comer dessa comida, porque nós somos servos de Deus e somos hebreus, e nós não podemos nos contaminar com essas coisas. E diz a Bíblia que Daniel não quis comer. Daqui a pouco alguém chegou, um nutricionista chegou: você vai se emagrecer, você quer comer só erva? Erva não funciona. Funciona, irmãos. Elefante é um monstro e ele não come carne, ele só come mato e é grandão. Então funciona assim. Erva também alimenta, erva também tem calorias, e todas as calorias necessárias para o organismo. E diz a Bíblia que Daniel chamou o mestre e disse: experimenta a gente 10 dias. Crente é assim. Crente é desse jeito. Crente é atarrado, crente é atingido, crente é provado. Nós não somos mais um na sociedade. Nós não somos simplesmente mais um. Nós viemos para fazer a diferença. Pedro disse que nós somos a nação santa, o povo adquirido, para projetar a luz de Deus e anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Custe o que custar, haja o que houver, fidelidade acima de tudo, para poder ter uma vida de vitória e poder chegar ao fim vitoriosamente. Lutas, perseguições, amarguras. Quantos que já pararam pelo meio do caminho? Quantos já tropeçaram, que já caíram pelo meio do caminho? Porque cederam. Mas você não pode ceder. Você não pode ceder. Aonde estão os Daniéis aqui? Aonde estão aquela menina que o general da Síria levou para a casa dele, lá na Síria? Aonde estão aqui os Sadraques, os Mesaques, os Abednegos, que preferiram a fornalha, que preferiram sofrer o dano, o risco do dano, uma fornalha aquecida 7 vezes, mas disseram: nós não podemos dobrar nossos joelhos diante desse Deus de vocês. Isto não vale nada, isso aí é um monte de aço, de ferro, de ouro, isso não vale nada. Deus é o nosso, que está no céu acima de tudo. Este é que é Deus. E o rei enfureceu e mandou os homens aquecer a fornalha e disse: põe eles lá para virar carvão. Eles disseram: estejam certos que o nosso Deus está conosco. Quando entraram lá, Deus mandou não sei quantos watts, megawatts, quantas hélices fortes de ar-condicionado lá dentro, que inutilizou o calor das brasas e virou uma sala fresquinha. E diz a Bíblia que eles iam para lá e vinham para cá, iam para lá e vinham para cá. E os homens foram ver: estão vivos, estão vivos. Diz a Bíblia que os que foram levar eles para jogar na fornalha tiveram que chegar perto da porta, asfixiaram, perderam oxigênio e alguém morreu. Mas eles ficaram andando lá. O rei disse: não posso acreditar nisso. Sim, majestade, eles estão andando lá, eles estão dentro da fornalha, andando para lá e para cá dentro da fornalha. Eu vou lá ver. Largou lá o seu ídolo, correu com todo mundo, foi lá ver. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente como Samuel, quando ouve a voz do Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus reverte todo o quadro. Deus reverteu o quadro com os 3. Deus reverteu o quadro com Daniel na cova dos leões, porque ele não quis de forma nenhuma, jamais ceder às leis dos persas, dos babilônios. Ele não quis. Os leões ficaram com medo, porque quando entra alguém numa cova que está em fidelidade na presença de Deus, o Senhor faz ele ser grande.
grande. E os leões olham e começam a ir para os cantos, porque Deus é maior. Porque Deus é poderoso, porque Ele está acima da temperatura máxima ou mínima. Ele é quem tem o poder e o controle de todas as coisas. Que nós não estejamos somente na igreja, que você não esteja convenientemente na igreja, que não estejamos somente diante de alguma condição imposta. Cante Cristo para mim em todo o tempo. Na luta, Cristo para mim. Na angústia, Cristo para mim. Na doença, Cristo para mim. Na crise, Cristo para mim. Nas adversidades, Cristo para mim. Nos falsos testemunhos, nas acusações, Cristo para mim. Põe Deus, põe Jesus, põe o Espírito Santo na sua vida, porque você vai vencer essa experiência gloriosa que tiveram Ananias, Misael, Azarias, José e tantos outros. Essa experiência Deus quer que vocês também experimentem, embora seja em outras circunstâncias, em outras dimensões, mas mantenham-se firmes, mantenham-se fiéis, mantenham-se na presença de Deus. Não abdique da fé, não participe deste mundo. No mundo só tem concupiscência, só tem maldade. Muitos vai bem até uma certa altura do caminho, de repente olha do lado, fraqueja e perde o foco. Mas Deus nos chamou, sabe, depois de aquele livro dos 12 capítulos de Daniel, muita coisa, Deus quer a sua vitória. Deus quer você com Ele. Deus quer você com Ele. Jesus quer você com Ele. O Espírito Santo quer você com Ele. O Espírito Santo quer você com Ele. Jesus quer você com Ele. Jesus quer você com Ele. Jesus quer nós com Ele. Jesus quer eu com Ele. Ele disse: eu vou voltar para buscar vocês, porque onde eu for, vocês vão estar comigo. Jesus quer nós com Ele. Ele está para voltar, para levar a sua igreja, mas Ele vai levar os verdadeiramente perseverantes no caminho, que não param para nada, mas que seguem em frente, que enfrenta tudo, que passa por tudo quando for problema. Porque quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a tribulação, maior o resultado espiritual. Quanto maior a prova, maior a experiência. Um Deus grande para nós é aquele que nos tira da fornalha, é aquele que nos tira da cova, é aquele que nos tira de um câncer, é aquele que nos tira de qualquer situação inusitada. Esse Deus grande olha para o coração de cada um e conhece a fidelidade. Por que Deus permite que alguém chegue quase à fatalidade? Por que o Senhor não resolveu o problema de Daniel antes de ir para a cova? Ele podia ou não podia resolver? Por que Deus não resolveu o problema dos seus 3 amigos antes de ir para a fornalha de fogo ardente? Por que o Senhor não livrou a Paulo e Silas, depois de levar um cacete, ficar todo arrebentado, todo machucado, algemado, lá na segurança máxima, a cadeia livre e a segurança máxima, e eles lá, num lugar estranho, não tinha advogado, não tinha ninguém por eles, não conheciam ninguém, mas eles não abalaram, e lá assim mesmo eles cantavam: o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Glória a Deus. Vamos orar, irmão Silas, vamos. Jesus, nós estamos aqui, glória a Deus, todo machucado. Daqui a pouco Jesus disse: não aguento. Jesus não aguenta crente fiel.
Jesus não aguenta crente íntegro. Jesus não aguenta crente que não abre a mão da sua fidelidade. Jesus não aguenta aquela que é fiel na sua presença. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai fenomenalmente acontecer, porque é com Ele que está todo o poder e toda a glória para sempre. Juventude, vai até o fim. Foi isso que Deus falou para Daniel, né? Daniel, tudo bem? Nosso Deus é maravilhoso. Ele gosta de novo e gosta de velho também. Daniel já devia estar meio velho aquela época lá, não sei, né? Quando Deus falou assim: ô Daniel, você já passou muita coisa, hein? Mas vai até o fim. Nosso Deus é fiel. Ele diz: ser fiel até a morte. Seja permanente, seja prevalecente. Continua caminhando. Tem um problema, Jesus vai resolver. Resolver do jeito que Ele sabe resolver. Não é do jeito que você pensa, é do jeito dele. Não põe normas para Ele. Simplesmente ora. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gemer, geme. Mas vai glorificando, porque Ele vai fazer. Ele pode fazer. E Ele é infalível na sua fidelidade para com quem é fiel na sua gloriosa presença. Vamos caminhando, porque não é aqui o nosso descanso. Amém? Deus abençoe. Isso é o Mate Mac.